Olá, bem-vindo a mais um áudio? Vídeo? Mais um áudio, né? Enquanto eu passo um café ao som de uma chuvinha aqui, bem gostoso, eu quero tirar esse primeiro momento para bater um papo com você que está me escutando. Como eu falei no primeiro vídeo, ou primeiro áudio que eu fiz aqui pro canal, que é a apresentação do que eu vou estar fazendo aqui, eu não pretendo me aplicar muito, me dedicar muito a esse canal. Primeiro que eu não pretendo ter dinheiro, ganhar dinheiro com esse canal, então eu não vejo sentido para isso e acaba sendo apenas um hobby para mim. É justamente uma coisa que eu tô fazendo para me incentivar a continuar lendo livro, sabe? Só que assim, é uma coisa que eu vejo muito isso no mundo dos leitores de livros no geral, que é uma cobrança que as pessoas colocam em si mesmas, sabe? Ah, poxa, eu não tô lendo um livro por mês, um livro por semana, não tô lendo um livro por dia. Meu Deus, eu sou um fracassado, porque. Enfim. E assim, cara, você não precisa se cobrar tanto pra uma coisa que no final é um hobby. É sim importante que você leia, isso exercita o seu cérebro, faz com que o seu vocabulário fique mais rico e etc, etc, etc. Só que, vamos ser sinceros, você lê porque você quer. Se você começa a colocar essa cobrança de que você precisa ler um livro por semana, porque vai saber qual é o seu motivo, isso começa a ficar maçante. Para de ser um hobby, para de ser prazeroso e começa a ser apenas um trabalho, digamos assim. E um trabalho que você não tá nem sendo remunerado por causa disso, sabe? Então, a mensagem que eu queria deixar aqui no início é basicamente: lê porque você quer, lê porque você gosta, sem ficar se cobrando, sem ficar se culpando porque não tá lendo um tanto específico de livro por mês, por semana ou enfim. Eu coloco como exemplo o que eu tô fazendo nesse canal. Eu tô lendo atualmente o Percy Jackson e assim, eu posto os áudios assim, no máximo no dia seguinte que eu gravei. Então você pode ver a constância que eu tô lendo esse livro. E eu já comecei ele postando na metade. E, pô, é bastante tempo entre uma leitura e outra. Às vezes eu passo mais de uma semana sem pegar o livro pra ler e tudo mais. Só que assim, eu amo ler, eu tô sempre lendo. Por mais que eu não estou sempre lendo livros, eu tô sempre lendo. Tô sempre lendo alguma coisa. E a minha constância não é das melhores, porém eu tô lendo. E é prazeroso pra mim pegar o livro de vez em quando e ler. Não é uma obrigação, sabe? E eu sou uma pessoa, eu tenho outros hobbies, eu tenho outros afazeres, eu tenho outros gostos. Eu, por exemplo, leio bastante webtoon, que são basicamente historinhas que tem desenho colorido e é adaptado para você ler no celular. Então, para mim acaba sendo mais prático
E algumas histórias eu me interesso mais, dependendo do livro que vamos comparar aqui com a história do Webtoon. E é um tipo de leitura que eu gosto. Só que eu também gosto muito de ler livros. Eu já li vários livros aí na minha vida e tudo mais. Então, não se culpe, sabe? Não se culpe. Lê o seu livro. Se você tá com um livro aí de 200 páginas e demorou um mês pra ler, cara, perfeito, você lê um livro. Ah, eu tô aqui com um livro de 200 páginas e tô demorando 5 meses pra ler. Beleza, lê seu livro, cara. O importante é que você tá lendo. E a sua vida não é só isso. Faz as suas coisas. Vive a sua vida. Eu gosto muito de filmes, então nas minhas horas vagas eu vejo alguns filmes. Às vezes eu vejo algumas séries. Às vezes eu leio alguma coisa no celular. Às vezes eu leio alguma coisa mais científica, pegando algo no computador. E mesmo quando eu tô, se você for parar pra pensar, mesmo quando a gente tá lendo, tá assistindo um filme, se for legendado, a gente tá lendo a legenda. Então, meio que acaba sendo uma leitura também, só que uma leitura mais gráfica. Enfim, não se culpe por não estar lendo um livro, por não estar terminando o seu livro em uma semana ou algo do tipo. Só lê se você tem interesse. Incentivo sim que você leia, mas não precisa se apressar. Aproveita seu livro. Ah, e mais uma coisa. Você leu um livro, chegou a terminar ele, mas não entendeu. Ou então você não está avançando nesse livro porque não está entendendo, tá difícil de ler. Uma dica que eu te dou é só ler. Terminou de ler esse livro, achou maçante, não entendeu ou algo do tipo, vai pro próximo. Isso, obviamente, se não for um livro mais científico, que daí você precisa estudar o livro para entender mesmo. Mas é um livro, sei lá, literatura mesmo. Lê o livro, não conseguiu pegar ali o que o livro queria dizer, não conseguiu pegar a mensagem, foi difícil de ler, vai pro próximo, lê mais um, lê mais um, lê mais um. Em certo momento você vai reparar que vai fazer conexão no seu cérebro, sabe? Vai fazer as conexões e você vai olhar e falar, pô, agora eu entendi o que aquilo lá naquele primeiro livro queria dizer, porque esse meu sexto livro aqui fez uma referência aqui, consegui conectar aqui. Cara, leitura é uma coisa que você não vai se arrepender. Só faz, só continua. Tamo junto. E agora tá aqui eu lendo. Bom áudio. Capítulo 14. Eu me torno um fugitivo conhecido. Eu adoraria contar que tive alguma revelação profunda enquanto caía, que aprendi a aceitar minha própria mortalidade, que ri em face da morte, etc. A verdade, meu único pensamento foi: Ah! O rio vinha em minha direção na velocidade de um caminhão. O vento arrancou o fôlego de meus pulmões. Torres, arranha-céus e pontes giravam entrando e saindo do meu campo de visão. Ah, então ele não estava caindo reto, ele estava girando no ar. Melhor jeito de cair. E então, catapum! Um turbilhão de bolhas. Afundei nas trevas, certo de que acabaria engolido por 30 metros de lama e perdido para sempre. Mas meu impacto com a água não doeu.
Eu estava agora descendo lentamente, com bolhas passando por entre meus dedos. Fui parar no fundo do rio, em silêncio. Um peixe-gato do tamanho do meu padrasto se afastou com uma guinada para a escuridão. Nuvens de lodo e lixo nojento, garrafas de cerveja, sapatos velhos, sacos plásticos giravam ao meu redor. Àquela altura me dei conta de algumas coisas. Primeiro, eu não tinha sido achatado como uma panqueca. Não havia sido assado como churrasco. Não sentia nem mesmo o veneno da quimera fervendo em minhas veias. Eu estava vivo, o que era bom. Segundo, eu não estava molhado. Quer dizer, conseguia sentir a friagem da água. Podia ver onde o fogo em minhas roupas tinha sido apagado. Mas, quando toquei minha camisa, parecia perfeitamente seca. Olhei para o lixo que passava flutuando e agarrei um velho isqueiro. Sem chance, pensei. Risquei o isqueiro. Uma faísca soltou. Uma chama pequenina apareceu, bem ali, no fundo do Mississippi. Agarrei uma embalagem ensopada de hambúrguer na corrente e o papel secou imediatamente. Queimei-o sem problemas. Assim que o soltei, as chamas bruxulearam e se apagaram. A embalagem voltou a se transformar em um trapo viscoso. Esquisito. Mas a ideia mais estranha me ocorreu por último. Eu estava respirando. Estava embaixo d'água e respirava normalmente. Fiquei de pé, afundado até as coxas na lama. Sentia as pernas trêmulas. As mãos tremiam. Eu devia estar morto. O fato de não estar parecia, bem, um milagre. Imaginei uma voz de mulher, uma voz que parecia um pouco com a da minha mãe. Percy, como é que se diz? Ah, muito obrigado. Embaixo d'água, minha voz soava como em gravações, idêntica à de um garoto muito mais velho. Muito obrigado, pai. Nenhuma resposta. Apenas o fluir escuro do lixo, rio abaixo. O enorme peixe-gato que passava deslizando, o brilho do sol poente na superfície da água muito acima, deixando tudo da cor de doce de leite. Nossa, que nojo. Por que Poseidon me salvara? Quanto mais eu pensava nisso, mais envergonhado me sentia. Então, eu tivera sorte algumas vezes. Contra algo como a quimera, eu não tinha a menor chance. Aquela pobre gente do arco provavelmente virara torrada. Não consegui protegê-los. Não era nenhum herói. Talvez devesse simplesmente ficar ali embaixo com o peixe-gato, juntar-me aos comensais do fundo do rio. Plof, plof, plof. As pás da hélice de um barco agitaram a água sobre mim, revirando o lodo ao redor. Ali, não mais de 5 metros à frente, estava a minha espada, a guarda de bronze brilhando, espetada na lama. Ouvi aquela voz de mulher outra vez. Percy, pegue a espada. Seu pai acredita em você. Dessa vez, percebi que a voz não estava em minha cabeça. Eu não a estava imaginando. As palavras pareciam vir de toda parte, ondulando pela onda como o sonar de um golfinho. Onde está você? Perguntei à voz. Caralho. Onde está você? Perguntei em voz alta. Então, nas sombras, eu a vi. Uma mulher da cor da água, um fantasma na corrente, flutuando logo acima da espada. Tinha longos cabelos ondulantes e os olhos pouco visíveis. Eram verdes como os meus. Um nó se formou em minha garganta. Mamãe? Não, criança. Apenas uma mensageira. Embora o destino de sua mãe não seja tão inevitável como você acredita. Vá para a praia em Santa Mônica. O quê?
É a vontade de seu pai. Antes de descer para o mundo inferior, deve ir a Santa Mônica. Por favor, Percy. Não posso ficar muito tempo aqui. O rio é sujo demais para a minha presença. Mas eu não sabia muito bem se a mulher era minha mãe ou, bem, uma visão dela. Como você... Havia muita coisa que eu queria perguntar. As palavras se amontoavam em minha garganta. Não posso ficar, meu valente, disse a mulher. Ela estendeu a mão e senti a corrente roçar meu rosto como uma carícia. Você precisa ir a Santa Mônica. E, Percy, cuidado com os presentes. A voz dela sumiu. Presentes? Perguntei. Que presentes? Espere! Ela tentou falar normalmente, mas o som se fora. Ah, não. Ela tentou falar novamente, mas o som se fora. Pausa pro cafezinho. Sua imagem se desfez. Se era a minha mãe, eu a tinha perdido de novo. Senti vontade de me afogar. O único problema, eu era imune a isso. Seu pai acredita em você, ela dissera. Ela também me chamara de valente, a não ser que estivesse falando com o peixe-gato. Fui me arrastando até a contracorrente e a agarrei pela guarda. A quimera ainda podia estar lá em cima com sua mãe gorda e peçonhenta, esperando para acabar comigo. Na melhor das hipóteses, a polícia mortal estaria chegando, tentando descobrir quem havia aberto um buraco no arco. Se me achassem, teriam algumas perguntas a fazer. Pus a tampa na caneta e enfiei a esferográfica no bolso. Muito obrigado, pai, disse de novo, para a água escura. Então dei um impulso para cima, através da sujeira, e nadei até a superfície. Emergi ao lado de um McDonald's flutuante. A um quarteirão de distância, todos os veículos de emergência de St. Louis cercavam o arco. Helicópteros da polícia circulavam no alto. A multidão de curiosos me lembrou Times Square no dia de Ano Novo. Uma menininha disse: Mamãe, aquele menino saiu andando do rio. Que bom, querida, disse a mãe, esticando o pescoço para ver as ambulâncias. Mas ele está seco. Que bom, querida. Nossa, como o adulto presta atenção nas crianças. Uma repórter estava falando para a câmera. Tudo leva a crer, pelo que soubemos, que não se trata de um ataque terrorista, mas as investigações ainda estão muito no começo. Os danos, como podem ver, são muito sérios. Estamos tentando obter acesso a alguns sobreviventes para questioná-los a respeito de testemunhos de que alguém teria caído de cima do arco. Sobreviventes. Senti uma onda de alívio. O guarda e a família tinham escapado ilesos. Eu esperava que Annabeth e Grover estivessem bem. Tentei abrir caminho na multidão para ver o que estava acontecendo depois da barreira policial. Um adolescente, outro repórter estava dizendo. O Canal 5 soube que as câmeras de vigilância mostram um adolescente enlouquecido na plataforma de observação detonando, de algum modo, aquela estranha explosão. É difícil acreditar, John, mas é isso que estamos ouvindo dizer. Mais uma vez, não há nenhuma fatalidade confirmada. Recuei, tentando manter a cabeça baixa. Tinha de dar uma volta enorme para contornar o perímetro policial. Havia policiais e repórteres por toda parte. Estava quase perdendo a esperança de encontrar Annabeth e Grover, quando uma voz familiar baliu. Percy! Virei-me e dei com o abraço de urso de Grover. Um abraço de bode, ele disse. Pensamos que tivesse ido para o Hades pelo pior caminho. Annabeth estava atrás dele, tentando fazer cara de zangada, mas até ela parecia aliviada por me ver. Não podemos deixar você 5 minutos sozinho. O que aconteceu? Foi como um tombo. Percy, 192 metros?
Atrás de nós, um policial gritou: "Abram passagem!" A multidão se dividiu e uma dupla de paramédicos avançou, empurrando uma mulher numa maca. Eu a reconheci imediatamente como a mãe do menininho que estava na plataforma. Ela dizia: "E então, aquele cachorro enorme, aquele chihuahua enorme cuspindo fogo." "Certo, minha senhora", disse o paramédico. "Acalme-se, por favor. Sua família está bem. O medicamento está começando a fazer efeito." "Eu não estou louca. Aquele menino pulou pelo buraco e o monstro desapareceu." Ela me viu. "Lá está ele. É aquele menino." Virei rapidamente e puxei Annabeth e Grover atrás de mim. Desaparecemos na multidão. "O que está acontecendo?" perguntou Annabeth. Ela estava falando do chihuahua do elevador? Contei a eles a história inteira da quimera, Equidna, meu show de mergulho e a mensagem da moça embaixo d'água. "Uau!" disse Grover. "Temos de levá-lo a Santa Mônica." "Não pode ignorar uma ordem do seu pai." Antes que Annabeth pudesse responder, passamos por outro repórter que gravava um boletim informativo. E quase fiquei paralisado quando ele disse: "Percy Jackson. É isso mesmo. É isso mesmo, Dan. O canal 12 soube que o menino que pode ter causado essa explosão se encaixa na descrição de um rapazinho procurado pelas autoridades por um sério acidente com um ônibus em New Jersey 3 dias atrás. E acredita-se que o menino esteja viajando para o oeste. Para os nossos espectadores de casa, esta é a foto de Percy Jackson." E logo atrás o próprio passando atrás do repórter. "Ah, olha só, tá falando de mim." Nós nos abaixamos atrás do carro de reportagem e nos esgueiramos para um beco. "Primeiro, o mais importante", disse a Grover. "Temos de sair da cidade." De algum modo conseguimos voltar à estação ferroviária sem sermos vistos. Embarcamos no trem bem no momento em que estava saindo para Denver. O trem seguiu para oeste enquanto a noite caía, com as luzes da polícia ainda piscando contra a silhueta de St. Louis atrás de nós. Esse capítulo foi bem curto, então eu vou ler mais um, porém, como eu faço com todos os outros áudios, eu vou dividir em capítulos. Então esse vai ficar curtinho mesmo.